Olá a todos, sejam bem-vindos ao Direito no Dia a Dia. Me chamo Ivens de Oliveira, eu sou apresentador do seu programa de hoje e antes de iniciarmos o assunto de hoje, eu gostaria de pedir a sua colaboração para ativar o sininho, compartilhar esse conteúdo, porque é muito importante para o engajamento. Fez isso? A gente espera um pouquinho antes de iniciarmos o conteúdo e aí sim a gente dá prosseguimento ao nosso programa de hoje. Ok? Vamos lá. Bom, nosso programa de hoje, pessoal, a gente vai ter uma conversa mais que especial sobre direito condominial. Vamos falar muito sobre condomínios nesse programa, vamos fazer aquela viagem dentro do condomínio, dentro de vários tipos de condomínios. E antes de querer aqui começar o assunto propriamente dito, eu queria falar um pouco da nossa presença ilustre que temos aqui. Ele que é síndico orgânico e profissional, BPO condominial de administradoras e síndicos, diretor executivo de administradoras de condomínio, responsável pela operação financeira, profissional com mais de 26 anos de experiência nas áreas de administração de empresa, tecnologia de informação, gestão de projetos em empresas nacionais e multinacionais, casado, cristão, e o que ele quiser complementar mais aqui, que ele fique à vontade. Estamos aqui na presença de Alexandre Tarragó. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, Alexandre, por estar aqui conosco hoje. Obrigado por esse momento aqui, Ivens. É um espaço muito legal, você está recebendo nós, representantes de condomínios, e obrigado também aí pela audiência, e eu espero contribuir aí com a minha experiência. Sim, vai contribuir muito, Alexandre. Mas antes de começar o programa, Alexandre, eu sempre faço isso aqui, tá? Até para a gente quebrar um pouco do gelo e do formalismo, às vezes até do juridiquês. Eu sempre pergunto para o nosso convidado para contar um pouco da trajetória profissional, pessoal, de quem é o Alexandre, de onde ele veio e também, obviamente, o seu relacionamento com Deus. Como é? Me conta um pouco. Vamos lá. A minha experiência profissional, a minha formação é de administração de empresas, mas também eu tenho um viés na área de tecnologia. Então, dentro dessa minha experiência, eu trabalhei mais de 29 anos no Distrito Industrial em grandes multinacionais. E dentro dessa experiência, há 9 anos atrás, eu fui convidado por um familiar que tem uma administradora de condomínios e, naquele momento, eu fui convidado para ajudar a implementar um sistema de condomínios. Aí, dessa forma, eu fui me inteirando um pouco de como funciona uma administradora de condomínio. Eu não tinha nada a ver com a administradora de condomínios. E, naquele momento, aconteceu um imprevisto. Eu fiquei disponível para o mercado, né? E aí eu fui convidado novamente para dar continuidade àquele trabalho, só que para um nível de gerência, né? Então eu acabei assumindo essa administradora de condomínios como gerente e o meu primeiro batizado foi durante uma assembleia, né? E eu até posso contar mais tarde com mais propriedade, mas eu fazia parte da apresentação dessa assembleia e tive que desapartar ali uma briga entre o síndico e o morador. E eu acho que foi dali que eu senti o gosto. Bom, sou cristão, né? Sou da Igreja Presbiteriana de Manaus, sou casado, tenho 3 lindas filhas, minha esposa também, se chama Andréa, e, enfim, essa é a minha experiência, né? Muito interessante, Alexandre, e a gente percebe, pelo menos pelo pouco que você contou aqui, que quase que o mundo, ou seara condominial, meio que escolheu você, né? Meio que pegou você ali na questão da administradora, e aí creio eu que você deve ter apaixonado pelo mercado condominial, porque realmente o mercado condominial, eu falo assim com muita propriedade para isso,
É um mercado muito interessante. Eu sempre, nas palestras ou até em cursos que eu ministro, eu sempre falo o seguinte, basta você olhar no horizonte, pessoal, de uma cidade, no horizonte de uma varanda, que você vai ver ali vários prédios, você vai ver ali vários condomínios, e querendo ou não, ali para a gente enxerga como propensos clientes, né? Oportunidades de crescer, oportunidade ali de mostrar o que a gente sabe e trabalhar. Então é muito interessante por conta disso. Mas então, mergulhando propriamente agora sobre o meio condominial, Alexandre, explica para todo mundo o que faz um síndico profissional. Qual é a diferença do síndico profissional para o síndico orgânico, né, que a gente fala síndico morador? Quais as vantagens, desvantagens e o que a gente pode aí diferenciar nesses dois quesitos? Bom, um síndico profissional, ele na verdade é um gestor contratado pelo condomínio, totalmente diferente de um síndico morador, né, que já habita ali, já serve, né? A vantagem de um síndico profissional é que ele é estudado, ele se capacitou para ser um profissional qualificado, conhecedor da área condominial, né? Diferentemente de um morador, e isso não exclui a parte de conhecimento, eu já vi muito síndico morador com um nível muito alto de conhecimento e com uma gestão operacional lá em cima, sem mesmo ter uma formação como síndico profissional. Então, indiferentemente disso, o síndico profissional ele é um gestor contratado pelo condomínio. Vantagens, né, de um síndico profissional: ele conhece da área, né? Então, muitas das vezes, ele tem essa capacidade de resolver os problemas com mais rapidez, né, comparado com um síndico morador, né? Muitas das vezes, o profissional, do síndico profissional, ele recebe uns honorários, recebe um salário, dependendo da complexidade do condomínio, e dentro disso, ele também pode ou não receber entre 5% a 10% do valor da taxa condominial. Já o síndico morador, ele recebe ou uma ajuda de custo, ou aquilo que é especificado na convenção, né? Ou até, muitas vezes, a isenção da cota condominial. A isenção da taxa, né? Desculpa, muito bem. A isenção da taxa também é uma das vantagens. Então, Alexandre, vamos agora, já que você esclareceu essa questão do síndico profissional para o síndico morador, agora a gente faz um outro mergulho para dentro do cenário do condomínio. Quais são os problemas, no aspecto geral, os maiores problemas que você, como síndico profissional, você tem que resolver no condomínio e que você se depara? Bom, primeiramente, conflito com o morador, né? Morador, ele é muito sensível a tudo, né? Infelizmente, é um dos itens que acontecem em primeiro lugar, porque é o dia a dia do condomínio, né? Tirando isso, vem a parte da inadimplência, né, que isso afeta a parte financeira, né, do condomínio. Tudo aquilo também que envolve a lei, né, que o condomínio tem essa responsabilidade, também é um item bastante requisitado para nós síndicos, né, para resolver, e além daquelas manutenções obrigatórias. Então, dentro desses pilares, o síndico ele atua em todas essas frentes. É muito interessante sua resposta, Alexandre, porque eu vejo, né, eu estudo muito e tenho muitas experiências em condomínios e eu costumo ouvir, quando eu faço essa pergunta no cenário, aquela resposta padrão, os 3 Cs, né? Carro, criança, cachorro. Carro, criança, cachorro. Carro, criança, cachorro. Carro, criança, cachorro. E quando eu faço essa pergunta para você e você responde brilhantemente dessa forma, de um aspecto geral e dando um cenário, é interessante porque dá para perceber a sua vivência, dá para perceber o profissionalismo, dá para perceber como você lida realmente com os condomínios, porque é isso. Condomínio não é só carro, criança e cachorro, porque
Eu já vi condomínio tratar os 3, ter condomínio que não tem problema com esses 3, e aí você vai dizer, então é um condomínio sem problemas? Não é, porque aí tem problema com o morador, como você disse, tem problema com as legislações, com os regulamentos, convenções, às vezes regulamento defasado, regulamento interno muito antigo, convenção muito antiga, defasada, e isso é muito interessante, né? Uhum. Então, partimos agora para assunto de assembleias, Alexandre. Vamos falar um tema muito polêmico que eu acho que são as assembleias. Primeiro, em termos práticos, para um síndico, como funciona as assembleias? Como você se prepara nas assembleias? Primeira pergunta que eu te faço, e aí você pode já discorrer como você se prepara, mas a primeira que eu queria também, nesse momento, que você dissesse como você se prepara como cristão, psicologicamente, o seu físico, a questão toda desse preparo. E aí, você poderia explicar para a gente? Olha, primeiramente, acredite se quiser, e isso eu ouço de várias pessoas, eu gosto de fazer assembleia. Ao contrário de muitos síndicos que não gostam de fazer assembleia, eu gosto. Em especial, assembleias virtuais, coisas que é uma modalidade que, ainda bem que foi aprovado, foi gerado lei tudinho, isso nos permitiu dar essa liberdade de fazer assembleia. De fato, Ivens, eu oro, porque as assembleias, elas geralmente são carregadas. E eu oro até no dia da assembleia, eu vou para dentro de um banheiro, geralmente, ou vou para um quarto, ou vou para o jardim, e eu vou orar. E eu oro sobre cada cadeira das pessoas que vão sentar. Eu me preparo, né? É uma coisa que eu aprendi desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar com condomínios, é me preparar, porque nunca se fez assembleia pensando no morador que vai estar ouvindo o palestrante. Então, eu coloco a minha apresentação de uma forma bem leiga, bem fácil de leitura, para que as pessoas tenham o mínimo possível de perguntas. Então, é assim que eu me preparo. Nossa, muito interessante, Alexandre. E agora a gente vai entrar num assunto, Alexandre, que é sobre delivery de condomínios aqui em Manaus, principalmente aqui em Manaus, porque existe uma legislação municipal que proíbe os condomínios exigirem dos entregadores de delivery a entrarem no espaço comum, de uso comum dos condomínios verticais e horizontais, devendo a encomenda ali ser entregue na portaria como o delivery, né? Ali na portaria, seja desses aplicativos, seja de pedido por telefone, drogarias, enfim. A minha pergunta é o seguinte: como está sendo essa prática nos seus condomínios e como tem sido a repercussão disso? Olha, Ivens, quando veio essa lei, primeiramente eu tive que comunicar, né? Eu sempre sou transparente junto aos proprietários e dizer, olha, gente, agora tem uma nova lei, precisamos seguir. Então, diante disso, nós fomos fazendo algumas adequações. Claro que, no primeiro momento, todo mundo começa a reclamar, não, tem que descer, ou então tem que ir numa portaria. Por exemplo, eu tenho um condomínio que eu administro, que tem 30 anos, eles são 11 blocos. Então, você imagina só o proprietário lá do 11º bloco ir lá na portaria buscar a encomenda dele. Então, a gente precisa fazer certas adequações para que a gente possa fluir, porque dentro de condomínios você tem bastante pessoas idosas. Então, eu tive que fazer essas adequações, né? É bem interessante isso, Alexandre. Eu costumo dizer, nos condomínios que a gente advoga, e quando saiu essa legislação, primeiro ato que a gente fez foi estudar a lei, entender aonde nascia, né, o problema, onde nascia a dor ali, propriamente dita, e comunicar aos nossos clientes o que tinha sido exigido ali na lei, porque
de certa forma, com todo o respeito possível, a lei ela tem suas falhas, ela tem suas digressões ali, tem alguns termos ou alguns textos um pouco mal escritos, e acontece sim de ter algo que a gente pode pensar ali em discutir ou discorrer, mas eu costumo sempre dizer, pessoal, lei não se discute, se cumpre. Então, é para cumprir. O que a gente tem visto aqui em Manaus, o que a gente tem visto de casos, né, externos aí, de casos que dão confusões, é justamente naqueles casos em que não há o cumprimento correto da lei. Não há uma das partes que não estão cumprindo ali. E acontece essas confusões. Mas é bem interessante. Você teria alguma dica que você possa dar para os condomínios sobre essa lei dos deliveries? Você tem aplicado isso nos regimentos internos ou só comunicação e transparência é o norte? O que você tem feito? Em um dos condomínios eu tive que fazer essa mudança no regimento interno, né? Claro, eu trouxe para a Assembleia, tive que pegar as aprovações, porque, querendo ou não, para ter o comum acordo da aprovação por parte da Assembleia. Nesse outro condomínio, eu tive que fazer algumas adequações pequenas, mas ainda não estou aplicando 100% o que... Não é que a lei está exigindo, mas a forma da logística interna dentro do condomínio. Sim. Mas ela precisa ser ajustada para atender a comunidade do condomínio. E é importante se dizer que você, condomínio ou síndico que está nos assistindo e que tem conhecimento, né, dessa legislação aqui em Manaus, você não pode exigir que o entregador ele entre e ele vá ali deixar a encomenda na porta do condomínio, na porta ou até no bloco. E aí isso demanda muito tempo e faz sentido. Se você for entender a razão da legislação, é justamente por conta disso. Pessoal, o assunto tá bom, o bate-papo tá muito interessante. Continuem aí com o nosso assunto sobre condomínios, que voltaremos no próximo bloco. Obrigado. Estamos de volta ao nosso programa Direito no Dia a Dia e o assunto é condomínio, o assunto é direito condominial. Fiquem aí e não esqueçam de ativar o sininho, compartilhar o nosso conteúdo, porque isso é muito importante para o nosso engajamento, pessoal. Isso é muito importante para que este conteúdo chegue a outras pessoas, assim como vocês estão nos assistindo. É importante também orientar, então envia esse conteúdo para outras pessoas, compartilha esse assunto que é muito importante, tá bom? Então, o assunto desse bloco, a gente vai falar sobre garantidoras de condomínios. O que é? O que são essas garantidoras? Você já ouviu falar? É um assunto que está muito em voga, está muito em alta. É um assunto que explodiu nos condomínios, explodiu no Brasil, né? E aí eu tenho aqui a presença do Alexandre Tarragó, síndico profissional. E, Alexandre, o assunto sobre garantidora. O que é uma garantidora? Bom, Ivens, primeiramente, garantidora é uma empresa que garante ao condomínio, geralmente, né, dá garantias financeiras de receber suas taxas condominiais, né, em troca do suporte à inadimplência, né, muitas das vezes é um combo dessa prestação de serviço, né, na qual os condomínios, os síndicos, na verdade, procuram, né. Muitas das vezes os condomínios eles estão com uma inadimplência lá em cima, né. E aí você, como síndico na época, que até eu acabei contratando uma garantidora há muito tempo atrás, eu tive uma facilidade no sentido de eu receber a minha receita financeira do condomínio em troca de uma pequena taxa, né? E aí eu não recebo aquela taxa ordinária fracionada, vou receber no dia do vencimento, dia 5, uma parte, depois daqui a 15 dias, daqui a...
30 dias. Então, isso para o gestor condominial é muito difícil para administrar um condomínio com relação às manutenções devidas, pagamento do licenciamento e até dos fornecedores. Então, quando você contrata uma garantidora, ela te permite receber a receita cheia, é claro, com esse desconto dessa taxa, mas e aí você consegue ter o poder de realização ou manobra financeira dentro de um condomínio de uma forma mais exemplar, né? É muito interessante isso, Alexandre, e eu costumo até para... Eu acho que não é nem complementar a sua resposta, mas apenas para a gente enriquecer a sua resposta. Eu costumo dizer que a garantidora é aquela empresa que ela compra ali a receita que o condomínio teria, né, com a inadimplência, e ela cobra um valor pequeno ali, muitas vezes, aliás, a ideia seria essa, menor do que o valor da inadimplência. E o condomínio, teoricamente, teria uma inadimplência zero a partir daquele momento, não é isso? É isso mesmo. Alexandre, você como síndico, o que você faz ou quais as dicas que você pode passar para a gente para respaldar o condomínio sobre as garantidoras e se elas existem, seus riscos, se existem seus problemas, o que você pode dizer para a gente? Olha, doutor, eu tive a oportunidade de trabalhar com garantidora há 9 anos atrás. Então, há 9 anos eu tenho estado usando os serviços de uma garantidora. Lá atrás, eu realmente tive que, primeiramente, conhecer o que é o conceito de uma garantidora, para eu poder aplicar isso para o meu condomínio. Então, a garantidora nasceu lá no Sul, né? E tem mais de 40 anos, né? Recentemente veio até uma garantidora fazer um workshop aqui em Manaus. Só ela tem 42 anos de Brasil, né? E aí eu tive que buscar auxílio primeiramente na legislação através do suporte do jurídico, porque o jurídico foi primordial para poder ler as cláusulas do como funciona, como é que seriam as cobranças perante ao condomínio, né? O que o condomínio ia perder, ia ganhar, ou as penalidades, ou coisa parecida. Então, eu tive a segurança de contratar uma garantidora graças ao apoio do jurídico. Então, a sugestão que eu dou, primeiramente, de se contratar uma garantidora, pesquisar sobre as garantidoras, porque você não vai contratar somente uma garantidora, pesquisar por uma garantidora. Você precisa fazer várias cotações. Ver como é que ela trabalha no mercado, né? Eu costumo ir sempre naquele site do Reclame Aqui, né? Para ver se tem algum histórico de reclamação muito mais pesada, né? Com relação a isso. Faço também, troco experiências com outros síndicos, né? Não só daqui de Manaus, mas fora de Manaus, em outros estados, eu tenho essa possibilidade, né? Falo também com as administradoras do Brasil para pegar um pouco dessa experiência com essas garantidoras que eu estou cotando, mas eu preciso sempre ter no meu back-office, me dando apoio, o meu jurídico. Muito, muito, muito importante isso daí, Alexandre. E, obviamente, pessoal, toda garantidora ela tem que passar ali pela Assembleia, né? A aprovação dos condôminos, ela tem que passar por deliberação dos condôminos. Eu tenho algumas ponderações sobre as garantidoras, porque assim como você desbravou, né, digamos assim, desmatou esse terreno, isso no início, lá atrás, porque a gente traz aqui que isso estourou recentemente, mas não é que surgiram isso recentemente. Isso foi há muito tempo atrás, isso é lá de trás, inclusive muitos anos eu já vinha
batendo na tecla que isso era algo que inevitável, que iria acontecer, né? É o presente, é o futuro é o presente, não tem como assim, conter isso daí, né? Não tem como conter no mercado condominial. E por muitas vezes eu até lutei contra, por incrível que pareça, eu lutei contra. Até o momento, Alexandre, que a gente entende que a gente está pensando no bem da coletividade. A gente está lutando ali pelo bem da coletividade. Se a sua luta for para o bem da coletividade, essa luta, ela está sendo válida. Ela está sendo legal. Então, puxando o gancho até dessa questão do respaldo condominial, se existirem riscos, se existirem cláusulas contratuais, se existirem rusgas ali de uma péssima empresa, ou se até ela não tem as devidas credenciais, ou os devidos cadastros, ou até ela é manchada por uma reclamação, por exemplo, como você bem citou, alguns sites que possuem, o Reclame Aqui é um deles, que possuem um histórico ruim, ali você já tem indícios de que é uma luta devida você bater contra uma garantidora, bater contra uma empresa. Por quê? Porque você está lutando para o bem da coletividade, não é isso? Isso. Só que a partir do momento que, lá atrás, eu percebi que essa luta era individual, essa luta muitas vezes era algo, até confesso, egocêntrico, ou um egoísmo da nossa parte. Não, estão tomando o nosso... Eu já ouvi muitos comentários estão tomando o jurídico, não vai ter mais advogado de condomínio por conta disso, já era, tudo mais. Aí a gente fica pensativo e fica acuado, mas a partir do momento que essa luta é pela coletividade, ela é validada. Ela é validada. Mas não, aquela luta antigamente, ela era simplesmente individual. E aí eu percebi isso. Hoje, o que eu oriento aos condomínios? Tenham o máximo de cuidado ao contratar uma garantidora. Vejam, primeiramente, questões contratuais, questões de cadastro. Vejam tudo que precisa ser feito ali para que a empresa seja uma empresa idônea, né? E aí a gente precisa desmistificar algumas questões, algumas celeumas, né, que essa questão das garantidoras ela traz. Então, Alexandre, eu te pergunto, como fica a cobrança dos inadimplentes, haja vista as garantidoras, que ela lembrando, né, que para o condomínio isso chega a ser irrelevante. Eu já ouvi dizer alguns condôminos falando, não, doutor, a gente precisa saber como está a cobrança dos condôminos, porque a garantidora tomou... Gente, não é isso? Explica um pouco aí para a gente, Alexandre. Primeiramente, Ives, eu gostaria até de adicionar à sua fala que os síndicos, muitas das vezes, sempre bateu no banco, na porta do banco, para pedir ajuda financeira, para fazer obras corretivas ou preditivas, porque as inadimplências em si não permitiam dar a ele a gestão para poder administrar bem o condomínio. Porque, enfim, uma série de coisas, a taxa do condomínio era alta para poder encobrir algumas necessidades que o condomínio tem. A garantidora ela veio suprir uma oportunidade que os bancos não deram. E aí eles pararam no tempo, perderam essa oportunidade e as garantidoras vieram para suprir essa necessidade do síndico. Então você está certo, né? Quando a garantidora veio, lá atrás, muitos advogados vieram até a mim e disseram, e até ficaram muito chateados com relação a isso. Por quê? Tiravam uma parte da prestação do serviço deles, que era a cobrança,
para que a garantidora viesse a fazer o trabalho e também garantir a receita do condomínio. Então, por isso que eu falei no início que é um combo, né? Você geralmente contrata a garantidora, ela gera a receita para o condomínio e também faz a cobrança. Então, aquela dor de cabeça que quando não se tem jurídico, por exemplo, eu tinha um condomínio que não tinha jurídico. Então, quem cobrava antes era a síndica anterior. E aí passou para mim para eu cobrar. Então, essa dor de cabeça não tive mais. Então, essas prerrogativas que você realmente falou faz muito sentido. E eu tenho certeza que, a partir de agora, são opções que você precisa usar no mercado, né? Lá atrás não tinha, porque não tinha essa oportunidade, e agora o síndico tem, né? Com certeza. Sobre a questão dos inadimplentes, como fica essa cobrança? Essa cobrança, de fato, ela é irrelevante para o condomínio. Mas a partir do momento que você contrata a garantidora, ela vai cobrar tudo que é daqui para frente pela garantidora. Então, aquela inadimplência para trás, você tem duas opções. Ou você continua usando o jurídico para fazer as cobranças, ou as garantidoras também podem comprar esse passivo de trás. Claro, com um valor de deságio, mas tem essa oportunidade também. Então, essa cobrança dessa inadimplência para trás fica por parte do condomínio. Tanto é que nesse condomínio que eu uso, a minha inadimplência de fato é zero para trás. Agora, o daqui para frente, eu só recebo o relatório. Ok, está inadimplente, mas quem vai cobrar é a garantidora. É irrelevante mesmo. Eu estive em uma assembleia recentemente que eu tive um condomínio que ele bateu justamente por causa disso. E isso é até dúvida de outros advogados, por incrível que pareça, porque falam assim, não, mas como é que fica a cobrança desses inadimplentes, como é que fica isso daí? Gente, isso não é relevante para o condomínio, porque isso é um problema da garantidora cobrar. Isso aí a garantidora vai ter ali a sua cobrança, a garantidora vai ter ali o seu trabalho de cobrar esses inadimplentes. Então, para o condomínio está nas nuvens ali, digamos assim, com a sua receita garantida, né? Justamente. Para fechar um assunto sobre as garantidoras, Alexandre, quais são suas dicas para respaldar o condomínio na contratação delas? Primeiramente, doutor Ivens, ter um bom jurídico que ajude na leitura do contrato, né? Nós, síndicos, não somos detentores do juridiquês, então os contratos, às vezes, eles são leoninos e a gente acaba entendendo algumas coisas, como eu já, no passado, eu tive essa interpretação errada. O meu jurídico me ajudou e nós demos continuidade. Segundo, que além daquelas pesquisas que eu faço, né, entre síndicos, entre administradoras, Reclame Aqui, é muito importante verificar se essa garantidora, aí isso é um ponto específico meu, tá? Se ela é vinculada ou se é auditada por um órgão fiscalizador, no caso o Banco Central, o Bacen ou a CVM, né? Então eu uso desse artifício para consolidar que tem um órgão auditando e fiscalizando a garantidora, né? Eu já vi muito garantidora que tem garantias, né, da sua própria receita, mas não tem ninguém fiscalizando. Então, a minha chave, o meu filtro são esses três itens, né? Um bom jurídico e os órgãos fiscalizadores, no caso o Bacen e a CVM. Muito, muito interessante. E juridicamente falando, aos jurídicos, aos advogados dessa área, principalmente, se atentem, né? Isso também é importante para os advogados, se atentem aos contratos das garantidoras. A gente pega, assim, cada situação, a gente se depara com cada situação e é muito preocupante, pessoal. Tem garantidora que, desculpa o termo, não garante absolutamente nada para o condomínio. Ai, doutor, como assim? Os contratos não versam sobre isso, e isso é muito preocupante.
Mas, como o Alexandre bem disse aqui, é importante que se tenha uma análise ali fidedigna, né? Ter uma análise bem minuciosa sobre esses contratos, sobre essa contratação, para que isso não venha ser um tiro no pé, tá bom? E ficamos mais uma vez com esse bloco aqui desse programa que está muito interessante, pessoal. Voltamos daqui a pouco no intervalo e não percam, fiquem aí. Obrigado. Estamos de volta ao nosso terceiro e último bloco do Direito no Dia a Dia e o assunto condomínios ainda está aqui para a gente desvendar um pouco mais sobre a matéria. Pessoal, antes de darmos continuidade, não esquece de ativar o sininho, compartilhar o conteúdo e engajar para ajudar no engajamento deste canal e deste conteúdo, assim como vocês estão assistindo, outras pessoas também terão oportunidade de assistir, ok? Bom, Alexandre, esse bloco eu queria falar um pouco sobre os avanços tecnológicos nos condomínios. A gente sabe que a tecnologia ela tem sido uma ferramenta muito utilizada e com os últimos acontecimentos por conta da pandemia, por conta do que passamos, eu costumo dizer que a gente avançou alguns anos à frente, assim, obrigatoriamente pela questão tecnológica. Mas a minha pergunta sobre o aspecto, você, como síndico profissional, quais são as tecnologias e quais são os avanços tecnológicos que você pode nos trazer ou que você utiliza nos condomínios? Bom, doutor Ivens, com a pandemia, nós avançamos e muito com relação a um item muito sensível, que eram as assembleias. Nós não podíamos nos aglomerar, né, nos condomínios para falar sobre condomínios, sobre as pautas dos condomínios. E graças a Deus que foi aprovada a lei das assembleias virtuais. Então, só isso aí já tem um ganho enorme. Eu, como venho da área da tecnologia, eu já trabalhei nessas multinacionais, já trabalho com videoconferência, reuniões virtuais, desde 90, né? Mas com limitações desde aquela época. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar com condomínios e não via essa possibilidade, porque existem pessoas que moram em outros estados e até países que não têm o poder, a viabilidade de participar das assembleias. E com o advento da Assembleia Virtual, isso ajudou. E eu adoro, vou ser muito sincero, eu adoro fazer assembleias virtuais. Tirando essa tecnologia que nos ajudou muito durante a pandemia, hoje a inteligência artificial vem a todo vapor, né? E não vai ser diferente nos condomínios. Recentemente, junto com o nosso fornecedor de portaria remota, e é uma das soluções também, portaria remota vem também trazendo essas tecnologias embarcadas para facilitar o dia a dia dos condomínios, nos apresentou uma solução de um poste, né, que tem um monitoramento e tem uma inteligência artificial embutida ali naquele poste. Ela tem uma parte que fala, né? Vamos supor, se tiver alguma pessoa que passa mais de... aí determina-se quanto tempo na frente do condomínio, algo suspeito, aquele poste vai emitir sonorização ou algumas falas dizendo você não é bem-vindo aqui ou coisa assim, você está numa área proibida ou coisa desse. Então, existem vários tipos de mensagem na qual aquilo ali também serve como um posicionamento como se fosse um porteiro ou um guarda monitorando e dizendo que o intruso não é para estar naquele local, né? Então, esse tipo de tecnologia de inteligência artificial já está, e já tenho isso num condomínio meu, já operando, já fazem 72 horas que já está lá instalado. Então, ela está estudando, ela estuda o nosso local, quantas pessoas passam,
qual é o tipo de movimento que acontece na frente do condomínio e se tiver algo suspeito, além do monitoramento que é feito pela central de monitoramento, o próprio sistema da inteligência age naquele momento, né? Muito, muito, muito legal. Esse assunto me fascina, assim, tecnologia... Eu achei muito legal essa. Tecnologia é um assunto, assim, que me fascina. A questão das audiências mesmo, assim, você fazer as audiências virtuais. Eu tenho um caso semelhante, que é uma assembleia. Eu tive uma assembleia de condomínio que foi no início da pandemia até, ou não, foi no meio, não lembro, não me recordo, mas eu lembro que eu estávamos, né, em casa, todos não poderia sair, tinha aquelas restrições, e tinha uma assembleia que a gente realizou virtual, uma das primeiras assembleias virtuais em condomínio, e esse morador estava no exterior, preso, por conta que ele não podia voltar, né, na época, e ele falou, gente, olha, se tudo ocorrer bem e graças ao bom Deus tudo ocorreu, e eu voltando e tudo mais, eu espero que isso nunca mais termine, porque é muito interessante, é uma das primeiras assembleias que eu estou fazendo no meu condomínio. Até quando eu estava aí em Manaus, eu não participava por conta que eu sou investidor. Ele explicou a história dele e agora eu estou podendo participar de forma virtual e é muito interessante porque a gente acaba colaborando. Então, esses avanços tecnológicos, eu costumo dizer que é assim, de extrema importância. Óbvio, você precisa saber usar eles sempre ao seu favor, né? Com certeza. Porque se você não souber usar, acaba que vira um problema, né? Alexandre, sobre esse sistema que você fala, ele teria alguma interferência ou ele pode ter alguma interferência externa quanto a isso? Olha, Ivens, eu não posso falar pelo próprio fornecedor, tá? Porque eles têm as suas primícias de segurança. Mas como eu sou também da área de tecnologia, eu fiz questão de fazer essa mesma pergunta, se algum tipo de brecha ou qualquer tipo de situação ou cenário poderia causar o acesso ou então como é que se diz? A mudança de qualquer dado de cadastro do condomínio, do proprietário. A primeira coisa que eles falaram, eles disseram, todo o nosso sistema é encriptado de ponta a ponta. Uma das coisas que eles não dependem é da internet das operadoras. Então, o que ele tem? Ele tem uma ligação de fibra ótica da central dele até o condomínio. Isso se chama ligação ponto a ponto com dupla abordagem. Então, se uma conexão cair, ele ainda tem uma outra conexão. Então, assim, isso me trouxe mais segurança, mais paz, porque por ter um sistema encriptado, eu vou ter uma dupla segurança a mais, além da infraestrutura de internet, desses hackers, né, ou desse possível acesso. E quais são os tipos de monitoramento que ele faz, Alexandre? Você citou alguns, mas eu queria ouvir mais, assim, o que ele monitora, quais são os dados que ele pode trazer, até porque isso é bem interessante, e aí já dando um gancho aqui sobre a sua resposta, porque existe a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, isso é importantíssimo. Eu fiz recentemente um workshop, digamos assim, uma palestra em um dos clientes nossos sobre a importância da Lei Geral de Proteção de Dados. Como você tratar os dados que você tem ali no condomínio, o que são dados sensíveis, o que são dados privativos, dados exclusivos. Tudo isso daí é muito importante. Então, eu te faço essa pergunta, o que esse sistema monitora de fato, e se você pode citar alguns exemplos? Bom, o sistema é controle de acesso. O sistema de monitoramento contratado, aí no caso da nossa portaria, é apenas controle de acesso. Então, para ter esse controle de acesso, eu preciso de um dado cadastral do proprietário.
Então lá vai ter RG, CPF, todo, número de placa, quantas pessoas moram junto com eles, essas coisas. E no contrato que nós temos com ele existe uma cláusula de confidencialidade, que é a cláusula de LGPD. Né? Perfeito. Então, isso é uma prerrogativa porque isso é lei agora. Então, Sim. Principalmente quando você trabalha com dados cadastrais, e isso também vale até para o sistema do condomínio, né? Que opera o condomínio, né? Da gestão do condomínio, onde você baixa lá o seu boleto, acesso demonstrativo financeiro, enfim, até a própria administradora tem esse contrato de confidencialidade, né? Perfeito, perfeito. Estamos chegando ao fim desse nosso bate-papo, muito, muito interessante, Alexandre, e agora eu queria te dar a oportunidade de deixar alguma recomendação final, alguma consideração importante para quem nos assiste, síndico, condôminos e outros prestadores de serviço até do meio condominial. Fique à vontade, a palavra é sua, meu amigo. Bom, como eu falei aqui desde o começo, eu sou da área da tecnologia, eu queria ter a oportunidade também de falar sobre uma tecnologia que eu estou usando em um dos meus condomínios, que usa a tecnologia das coisas, a internet das coisas. Então, hoje eu consigo monitorar as minhas caixas d'água e as minhas cisternas através de um sistema IoT, que não precisa nem de infraestrutura, nem de elétrica, nem de internet, porque já é um equipamento que vai fazer a leitura desses reservatórios através de uma sonda de nível, sem todo esse aparato de cabo, elétrica ou até de uso da internet do próprio condomínio. Então, essa era uma dor do meu condomínio, porque antes, quando eu tinha portaria orgânica, quem via se tinha água ou não nos reservatórios eram os meus porteiros, né? Ou meu artífice. Agora que eu tenho portaria remota, eu não tenho ninguém para ver. Então, eu tive que buscar uma solução que fizesse esse monitoramento. Então, eu também fico aqui à disposição. É uma empresa de Recife e ela, eu não sei se eu posso citar o nome dela aqui, mas o nome da empresa é a Les Lois. Ela já está em Manaus, ela já está em 13 condomínios. Ela também ela foi contratada por um hospital também, para o nível para você ver o quanto que a tecnologia de gestão de águas é importante. E está sendo contratado também por outras empresas, sem ser na área condominial. Então, a minha recomendação é que a gente use a tecnologia a nosso favor, né? Enfim, eu agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês também. Nós que agradecemos aqui a sua presença, obrigado pelas palavras e pelo conhecimento aqui compartilhado. Para finalizar também, pessoal, eu gostaria de deixar um versículo que está lá em Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente atua em qualquer área das nossas vidas, seja na área de advogado, seja na área de síndico, seja na área de condômino, seja como qualquer pessoa que esteja nos assistindo, façamos tudo para a honra e glória e nome do Senhor, tá bom? Essas são as minhas considerações também, e esse foi o nosso programa de hoje. Mais uma vez, eu peço para compartilhar o nosso conteúdo, ativar o sininho, não esqueçam de fazer isso para gerar um engajamento correto do nosso canal. Obrigado a todos que nos assistiram até aqui e uma boa noite e até a próxima.